É por isso que esse vídeo é um dos vídeos mais importantes até então que eu fiz aqui no meu canal do YouTube, ou talvez no Instagram também que você esteja vendo, e você vai entender o porquê, ok? Já faz um tempo que eu estava programando para gravar esse vídeo, procrastinando, mas eu creio que esse, inclusive, é um momento oportuno para eu gravar esse vídeo. Então, se você não me conhece, tá tudo bem. Se conhece também, tá tudo bem. E eu tenho certeza que você não caiu em vão nesse vídeo. Eu tenho muita coisa para falar com você. Eu não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, vou até começar aqui a cronometrar. Mas realmente eu estava relutando muito, tá, em gravar esse vídeo. Mas vamos lá, sem enrolação, quero ser objetivo aqui com você. Eu ia fazer um roteiro, mas não vou fazer roteiro. Vai ser literalmente aqui, eu vou abrir o meu coração para você, tá bom? Acerca desse novo momento na minha vida pessoal, mas nem tanto pessoal, mas principalmente profissional, tá bom? Então, eu não vou fazer uma ordem aqui cronológica dos fatos, do que eu quero contar, mas eu vou tentar manter sim uma ordem para que você consiga entender melhor realmente o porquê desse vídeo e o porquê desse posicionamento, certo? É o seguinte, deixa eu ver por onde eu começo aqui, tá? O que acontece? Eu vou começar sendo falando um pouco mais recente, né, acerca de mim, do meu trabalho, e talvez eu volte um pouquinho antes, tá? Mas eu vou falar de forma um pouco mais atual. No YouTube e Instagram, na verdade, o Instagram primeiro, né, se não falha a memória, eu comecei falando sobre educação financeira, investimentos, que é uma das minhas paixões, uma das coisas que eu mais gosto de falar, um dos conteúdos que eu mais gosto de ensinar, enfim. E eu trabalhei no Banco Itaú, tá? Só para você conhecer um pouquinho da minha história. Pode ser que eu volte tudo aqui, enfim. Não estou fazendo uma sequência aqui igual eu disse para você, perdão, em ordem cronológica, mas enfim, trabalhei no Banco Itaú, tá? Entrei em 2014, trabalhei lá como estagiário desde então, 2014, e aí em 2015 eu fui efetivado, né? Passando pelos cargos ali de agente, e aí depois passei para gerente de relacionamento, enfim, e saí do banco. Tá adiantando bastante em 2023, fevereiro de 2023. Então, hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, faz 2 anos, estamos no mês 6, 2 anos e 4 meses que eu estou fora do CLT empreendendo, certo? E já no banco, né, por volta ali de 2019, se não falha a memória, acho que foi quando eu criei o meu canal no YouTube, se não falha a memória, e também comecei a fazer algumas consultorias financeiras, tá? Ou seja, atender clientes dentro do próprio banco, né? O código de ética ali permitia, não entrava em conflito com a atividade, eu consultei o código de ética do banco e comecei a fazer algumas consultorias, atender alguns clientes, alguns amigos, né? Auxiliando eles a organizar a sua vida financeira, também com investimentos, montando carteira de investimentos, enfim. E aí isso cada vez mais foi acendendo dentro de mim, por quê? Eu tinha um desejo de trabalhar na área de consultoria do banco. E infelizmente, né, ou felizmente, eu não consegui entrar. Mesmo tendo certificação, né, eu tinha CPA 10, depois tirei CPA 20, tirei o CE, né? Mas eu entendo que eu não tinha, eu tinha conhecimento teórico, mas querendo ou não, o pessoal, né, é aquela famosa coisa. Eu não tenho experiência, né? E para mim começar a trabalhar, eu preciso, para mim ter experiência, eu preciso começar a trabalhar. E o pessoal fala, mas eu só contrato com experiência. Enfim, aquele velho dilema que fica, né? Sobre a questão de experiência ou não. Então eu acabei não conseguindo entrar, fiz entrevistas acho que 2 vezes que eu me recordo e não entrei. Mas eu falei, poxa, eu não preciso ser um consultor oficialmente, ter o cargo de consultor para trabalhar realmente com investimentos. E aí comecei a fazer consultoria por fora, não estava bem no banco, enfim, já estava adoecendo mentalmente, tá? Tava ficando muito mal, comecei a ter burnout, passei com um psicólogo, até ele chegou a me encaminhar para o psiquiatra, porque realmente não estava muito bom, mas o meu problema era estar no trabalho no banco fazia muito mal para mim por conta do sistema que é implantado ali de você bater as metas praticamente a qualquer custo, a qualquer preço, não importa se vai fazer bem ou não para o cliente, né? A teoria é muito linda, muito maravilhoso, mas na prática realmente não acontece. Não que você não consiga ou não possa, né, atingir as metas de forma, como eu posso dizer, legal. Mas sempre tem uma forçação de barra ali que é desnecessária e às vezes desleal, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui, enfim, mas quem é bancário, né, ou já foi bancário sabe muito bem do que eu estou falando. O gerente oferece para você algo que é bom, principalmente focado em bater a meta dele e não que é bom para você, certo? Então vou pular um pouco essa parte, sair do banco e aí trabalhando então com consultoria financeira, mas o que acontece? Eu sempre gostei muito disso. Só que, infelizmente, e aí já vou começar a abrir mais o meu coração para você, culturalmente, nós brasileiros, ou a grande maioria dos brasileiros, na verdade, eu me incluo agora fora disso, porque eu saí da bolha, saí da manada, mas o brasileiro, na média,
ele não está preocupado com educação financeira, não está preocupado com investimentos. Nós somos um povo que, infelizmente, fala que quer ser rico, quer ter dinheiro, quer ser milionário, ganhar na loteria, né? Questão de sorte e tudo mais. Mas, a pessoa fala que quer ser rico, mas ela maldiz o rico, fala mal do rico, as novelas falam mal do rico, o cinema, enfim, tudo tem o rico como um vilão, por exemplo. Mas falando especificamente de educação financeira e investimentos. O brasileiro, ele não quer saber, na média, sobre investimento. Se ele conseguir pagar as contas dele, tá falando da grande maioria, meu, eu ganho meu salário, sou CLT, consigo pagar as minhas contas, final de semana eu consigo tomar minha cervejinha, perdão, curtir uma balada ali para quem curte, ou até mesmo, vamos supor, uma pessoa que não faz isso, um cristão, por exemplo, como eu também sou cristão. A grande média não está preocupada em ter algo a mais, tá? Porque infelizmente nós fomos acostumados a ser medíocre, a não focar em ter uma ambição, no sentido bom, não de você ser, ter aquela, tem ambição e tem outra palavra que eu confundi agora. Mas você não é levado a pensar de forma positiva, a buscar sempre o melhor para você. Não que você não venha estar sempre descontente, mas buscar sempre o melhor. Nós, infelizmente, somos acostumados a ser medíocre, a aceitar uma vida medíocre, uma vida na média. Então, o brasileiro médio, para ele tá tranquilo, embora ele fala, mas ele se acostuma. Se ele consegue pagar as contas dele todo mês, tá com as contas em dia, beleza, curtiu o final de semana, vez e outra vai numa praia ali, tá tudo certo. Ah, tem o carro dele ali, um carrinho baratinho, para ele tá tudo bem. Ele não se importa, na maioria das vezes, em aumentar a sua renda, em fazer uma renda extra, em trabalhar mais, em empreender, por exemplo. Ele está acostumado com isso. Ele está mais preocupado em ter, em parecer rico, por exemplo, do que ser rico de verdade, falando de dinheiro. Mas principalmente em termos de liberdade, liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço muitas que são falsos ricos. Por quê? Você olha para a pessoa e qual é o padrão de riqueza para a maioria das pessoas? É o quê? É ter um carrão. A pessoa tem um carro top. Sei lá, às vezes nem um carro importado. Mas vamos pegar aqui, sei lá, um Onix, um HB20, um Creta, sei lá, um Fiat Uno, enfim, um carro aí que seja, vai, de 15 anos de uso, 10 anos de uso. Um carro considerado bom na faixa de seus 30, 40, 50 mil, ou até um pouco mais, 80, 100 mil. Aí você olha, você vê, poxa, fulano tem um carro bacana, ele mora numa casa bacana, casa muito bem arrumada, ok? Só que essa pessoa, ela não tem liberdade. Por quê? Porque todo o padrão de vida dela, o estilo de vida dela, ela criou uma prisão para isso. Por quê? Ela criou um padrão em que ela se torna escrava desse estilo de vida, porque ela ganha até uma boa renda às vezes. Tem um brasileiro ali que está sofrendo nessa dificuldade, mas aquele classe média às vezes que ganha seus 10 mil, 15 mil até. Só que ele tem um estilo de vida muito alto, um custo muito alto, que se ele perder a renda dele, por exemplo, ele vai entrar numa situação muito complicada porque realmente o padrão de vida dele está lá em cima e vai cair drasticamente por conta da falta de renda que ele vai ter, por exemplo, se ele tiver uma fatalidade, acontecer um acidente, ou reduzir muito o faturamento, ou como aconteceu um caso mais grave, a pandemia, que várias empresas fecharam, várias empresas quebraram, porque essa pessoa não tem uma reserva, por exemplo, de oportunidade, uma reserva de emergência, como muitos falam, de segurança, enfim ela não tem praticamente nada, ou se tem uma reserva muito pouca, não tem um seguro de vida. Enfim, então, via de regra, o brasileiro, ele está preocupado em ter e não em ser, certo? Então, a pessoa ela não se importa com o futuro. Nosso cérebro, naturalmente, não está preocupado com isso, mas nós não somos ensinados, doutrinados a viver o agora, mas também se preocupar com o futuro, fazer o dinheiro trabalhar para si, buscar a sua liberdade financeira, ter o dinheiro trabalhando para você, buscar ter investimentos. Não. Porque ninguém olha para a pessoa que não tem um carro bacana, que não tem uma casa bacana. Isso não é sinônimo de riqueza, não é sinônimo de liberdade. Rico é aquele que tem um carrão, ou um carro bom, uma casa boa, mas às vezes está quebrado, devendo todo mundo, e não tem dinheiro em caixa, não tem liberdade. Porque vive escravo do seu trabalho, tendo que trabalhar, se a pessoa parar, ela não consegue sustentar o padrão de vida dela, porque ela vai quebrar rapidamente, porque tem os boletos para pagar, carro para pagar, casa, IPTU, a escola dos filhos, plano de saúde, uma série de coisas. Ela não tem liberdade. Ela não pode, às vezes, nem se dar o luxo de ficar doente, porque se ela parar, o negócio fica feio. Ela depende totalmente dela, o trabalho dela depende totalmente dela. Enfim, o estilo de vida dela é um estilo em que ela criou uma prisão. Ela é escrava de si mesma, do seu trabalho, do seu estilo de vida e do seu dinheiro. E o dinheiro, ao invés de trabalhar para essa pessoa, na verdade, faz dela realmente um escravo. Certo? Vamos lá. E aí o que acontece?
eu abrindo meu coração com você. Eu sei que é possível sim você ganhar dinheiro com a internet. Você vender produtos e serviços. Eu tenho um curso gravado, eu tenho consultoria, eu tenho mentoria gravada e também que eu faço ao vivo, enfim, com os meus clientes ali. E eu já fiz renda com isso, já fiz dinheiro com isso. Só que eu entendo que para você gerar dinheiro na internet não é bem fácil assim como muitos pensam, tá? Porque realmente educação financeira não é um produto que o brasileiro médio, o assalariado ali, ele procura. A pessoa só vai procurar instrução de educação financeira em duas situações, na grande maioria. Isso é um fato. Isso por estatística e também por experiência própria. Ou se ela tiver nas últimas, meu, tô ferrado, desculpa a expressão, tô lascado financeiramente, eu preciso de ajuda, tá? Devendo agiota, já aconteceu o caso que eu já peguei pessoa devendo agiota. Ou não, Luiz, entrou uma grana boa aqui para mim, recebi uma herança, uma indenização, ou tô com dinheiro guardado aqui, eu quero investir. São os dois extremos. Sendo que isso é um erro totalmente grotesco. Desde o seu primeiro salário, independente do valor que você ganha, você deveria buscar orientação financeira. Porque não é o quanto você ganha, mas como você gasta. É lógico, a diferença de quem ganha um salário mínimo para 10 mil, 30 mil, 50 mil, milhões, é totalmente absurda. Mas você precisa ter o hábito de poupar, de investir, de fazer o dinheiro trabalhar para você, independente da quantidade, independente do seu salário. Mas a grande maioria das pessoas não se preocupam com isso. E aí o que acontece? Até me perdi. Acontece o seguinte. As pessoas não querem saber disso, a grande maioria não querem saber disso. E para você conseguir ganhar dinheiro, tá? Pode ser uma crença minha, mas eu falo por experiência de muitos colegas também. Para você conseguir ganhar dinheiro, quando eu falo ganhar dinheiro, é você ter um lucro, começar a faturar em média ali os seus acima de 10 mil reais por mês com educação financeira não é fácil. Porque quem vai pagar hoje 1.000 reais em um produto de educação financeira, uma consultoria financeira de investimentos? Quem ganha 2.000 reais, 3.000 reais, até 4, 5 mil, ele não paga. É muito difícil. Porque ele enxerga como um desperdício. Ah, eu ganho 5 mil. Vamos falar uma pessoa que ganha 5 mil. Eu ganho 5 mil. Eu vou pagar 1.000 reais em uma consultoria financeira? Não, por quê? A pessoa que ganha 5 mil, vamos pegar um exemplo aqui. Ela pode ter acesso a crédito, ela tem um cartão de crédito, ela tem um limite de cheque especial, ela consegue fazer um empréstimo pessoal, um empréstimo consignado, ela tem um carro financiado, tem uma casa. Então, ela fala assim: não, tá tudo bem para mim. Eu entro no cheque especial tranquilamente. Depois eu vou lá, pego o empréstimo. Eu tenho um carro financiado. Eu refinancio o meu carro. Enfim, ela sempre fica naquela corda bamba ali, sempre se endividando cada vez mais. Isso, ó, que ela continua o quê? Viajando, ostentando, com celular caro, com roupas caras, e se mantém sempre na famosa corrida dos ratos, nunca sai do lugar. E parece que ela está crescendo, parece que ela está avançando, porque ela trocou de carro, você vê ela trocando de carro, por exemplo, às vezes numa casa melhor, mas como eu disse antes, ela se torna escrava do seu estilo de vida e não tem liberdade. Às vezes está infeliz no trabalho, ela quer mudar de emprego, mas um medo de sair do emprego. Por quê? Ela tem um monte de conta para pagar, casa para pagar, escola, faculdade, o estilo de vida dela. Ela fica com medo de arriscar. E se não der certo? A minha parcela da minha casa, a parcela do meu carro. Então ela fica presa, muitas das vezes, infeliz, adoecendo no trabalho porque não consegue sair com medo de arriscar, porque ela criou uma prisão com o próprio estilo de vida dela, tá? Isso eu aprendi e me planejei para sair realmente do CLT, para que eu pudesse ter liberdade que eu tenho hoje, liberdade de tempo, liberdade geográfica e financeira de forma parcial, certo? Então as pessoas não estão importando em realmente buscar conhecimento, pagar por conhecimento financeiro, exceto essas duas situações que eu falei, se tiver na merda, desculpa a expressão, ou se estiver muito bem de repente, sei lá, com seus 200 mil, 300 mil, 500 mil, ou até um pouco mais, enfim. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, que para você conseguir ganhar dinheiro de verdade com pessoas endividadas, é mais difícil, sim. E também para você conseguir ganhar mais dinheiro, você precisa ter o quê? Muitos seguidores, tá? Na grande maioria, há exceções? Há exceções. Mas o público médio, ali de baixa renda, que ganha o seu um salário mínimo, vou falar de faixa de reais, 1.000 reais, 2.000 reais, até uns 3.000 reais, dificilmente ele vai pagar. E aí, se você tem um volume grande de seguidores, por exemplo, falando de Instagram, de YouTube, você consegue vender um produto. Porque você tem uma base muito grande, um funil muito grande, é óbvio que vai se afunilando, funilando, um percentual vai comprar de você. Então, para você conseguir viver disso, né, para esse público de educação financeira, principalmente para dívidas, você precisa ter um público bastante seguidores, ou você ter, por exemplo, um público muito bem qualificado que esteja buscando isso. E não é fácil você acertar essa comunicação. Ou seja, tem gente querendo sair das dívidas, tem gente querendo investir,
Tem gente para tudo, tem cliente para tudo. Só que você acertar realmente esse público não é fácil. Eu já estou desde mais ou menos 2019, 20, na internet trabalhando e buscando cada vez mais conhecimento sobre isso. E para conseguir dizer, não, eu só vivo disso, eu não consegui durante esse período, eu assumo para você. Conheço pessoas que em menos tempo conseguiram e outras até hoje não. Voltaram para o CLT ou tem outra fonte de renda porque realmente é desafiador. Falando do nicho de educação financeira, por exemplo, que as pessoas preferem, ah, não, deixa minha vida como tá, vou comprar um iPhone, vou comprar um carro. E aí, já adiantando os motivos, perdão, um dos motivos pelos quais eu, já adiantando para você, decido temporariamente parar de trabalhar com educação financeira. Mas vou explicar para você um pouco mais à frente. Por quê? Hoje eu vendo carros, eu vendo imóveis, tá? Eu vendo seguro de carro. E eu cheguei à seguinte conclusão. Como eu já falei para você, as pessoas, a grande maioria, não querem ser, elas querem ter. Pessoas que não têm dinheiro guardado, não têm uma reserva financeira, mas têm um iPhone, têm roupas caras, mora às vezes num lugar legal, mas está endividado, está com o nome sujo. Mas elas querem o quê? Querem ter um carro, por exemplo. Não tem entrada, mas conseguem pagar a parcela de um carro, mas não tem reserva. Então hoje eu vendo carros. Vou chegar, contar um pouco como é que eu cheguei até aqui. Tá? Se você não me acompanha, você já sabe um pouco. Se você não me acompanha, tá chegando agora, você vai entender um pouco agora. E eu falei, não é possível, como é que pode? A pessoa, meu, ela tá toda enrolada, tá quebrada, tá devendo, mas ela quer comprar um carro. Já chegou pessoas até a mim, pessoas com 100 mil reais, 80 mil reais, até um pouco mais. Ou vou colocar aqui, na maioria das vezes, de 30 mil para cima, querendo investir. Luiz, me ensina como é que eu faço para investir. Eu quero tirar o dinheiro da poupança, o CDB tá ruim. E aí fui lá, tive uma consultoria com essa pessoa, uma reunião com ela, presencial até online. Sabe o que aconteceu? 99% dessas pessoas não fizeram investimento. Sabe o que elas fizeram? Compraram carro, gastaram dinheiro com outras coisas. Porque na visão delas é pouco dinheiro. Ou o que que elas pensam? Eu entendo. Meu, eu com 30 mil aqui, que diferença vai fazer? Ah, eu vou comprar um carro. Foram lá e compraram um carro. Um outro rapaz que, meu, não sai da cabeça, o cara queria, tava com 100 mil, acho que era 80 mil. Ele disse que na época tinha 80 mil para investir. E aí, não quero conversar com você, depois a gente vai conversar, eu quero investir. E aí depois começou a me procurar para comprar um carro. E aí, resumindo, passou um tempo, o que que ele fez? Comprou um carro também. Eu já tive clientes já no banco, clientes milionários, e clientes comigo, né, fora do banco também, milionários também, em termos de patrimônio, mas de investimento às vezes tinha um pouco menos, tá? E clientes com seus 500 mil, mas de patrimônio às vezes tinha mais de 1 milhão. Só que esse cara ele tinha dificuldade de entender a importância de poupar todos os meses, de investir todos os meses. Porque, criatura, pensa comigo, pelo amor de Deus. Conta você sempre vai ter. Sempre você vai pagar a conta todos os meses, faça chuva, faça sol. E você não para pensar, esse mês eu não vou pagar uma conta. Não, você paga. Salvo exceções, salvo exceções que você não tem o dinheiro para pagar. Mas via de regra sempre tem alguma coisa para pagar. Água, luz, telefone, internet, as compras do mercado, enfim, sempre tem. E você não fala, não, esse mês eu não vou fazer compra. Você compra porque é necessidade básica. Mas investir, ah, não, não está sobrando esse mês, eu não vou investir. Entende? Então, não é uma prioridade, porque nós não temos a cultura de investir todo mês. Então, a pessoa investir para ela é opcional. Ah, se der, eu invisto. Se sobrar, eu invisto. Sendo que, na verdade, deveria ser o oposto. Primeiro você investe, primeiro você poupa, guarda dinheiro, se paga, para depois pagar as suas contas. Mas nós não aprendemos isso. Eu aprendi isso depois de muitos anos. Esse é um dos segredos para você conquistar a sua liberdade financeira, fazer o dinheiro trabalhar para você. É só uma questão de tempo, você vai alcançar. E é claro, o objetivo é que você antecipe isso. Não espere ficar velho, idoso, aposentado, muito velho para ter liberdade financeira. Perdão. O conceito de liberdade financeira basicamente é ter um dinheiro aplicado, um patrimônio que esse patrimônio, no mínimo, pague o seu custo de vida. Se o seu custo de vida é 10 mil reais por mês e você tem 1 milhão aplicado a 1%, 1 milhão a 1% rende 10 mil. Teoricamente, você está aposentado pelo resto da sua vida. É lógico que tem que considerar o que? A inflação, que corrói o nosso dinheiro ao longo do tempo. Mas você estaria aposentado hoje com 1 milhão de reais que rende para você 1% ao mês. Feliz da vida, certo? Mas as pessoas não têm essa mentalidade, pensam muito no curto prazo. Então, voltando aqui, falei, não dá. E aí eu comecei a vender carros, uma parte por oportunidade,
e outra por necessidade, mas eu confesso que foi mais por oportunidade. Porque eu já tinha alguns clientes de consultoria financeira, só que não estava conseguindo faturar como eu gostaria. E aí eu recebi a minha indenização do banco, por exemplo, eu tinha lá um dinheiro aplicado, um bom dinheiro, uma boa reserva que eu montei, eu tinha uma reserva aí para uns 2 anos, considerando meu custo de vida e o salário que eu recebia, então em média aí vamos colocar de 4 a 5 mil por mês. Eu conseguiria passar ali uns 2 anos em média. Então faz as contas aí e vê quanto que eu tinha mais ou menos. E o que, que foi que aconteceu? O tempo foi passando e eu não conseguia a quantidade de clientes ideal para ter um faturamento igual ali ao que eu gostaria. E a reserva foi baixando, foi baixando, foi baixando. E aí, um amigo meu que vende carros, eu quero honrá-lo aqui nesse vídeo. Não sei se ele vai ver esse vídeo, mas talvez ele veja em algum momento. Enfim, meu amigo Valmir, da Suprema Multimarcas. Depois você segue ele no Instagram lá. Uma figuraça, gente boníssima demais. Vende carros e ele até me procurou na época. Esse vídeo vai ficar longo, tá? Demorei de fazer, então vou falar à vontade aqui, sem pressa de acabar, tá? Ele falou, Luiz. Quanto que rende, sei lá, 100 mil aplicado, né? A 1%. Eu falei, vai render R$ 1.000. Ele falou, caramba, 1%, R$ 100.000, vai render R$ 1.000. Eu falei, é. Mas por quê? Porque renda ativa é a renda que você trabalha. Você coloca a mão na massa para gerar dinheiro. Por isso que gera muito mais, o retorno é muito maior. Já a renda passiva, você não precisa fazer nada. Você coloca o dinheiro lá, ele parado, gera para você um rendimento. Então, por isso que o rendimento é menor. Aí ele, não vale a pena investir. E realmente ele está certo nesse ponto de vista comparado renda ativa com passiva. E aí ele falou, não, eu prefiro comprar carros porque cada carro aí eu consigo ganhar no mínimo R$ 3.000, 4, R$ 5.000. E eu falei, cara, no começo eu acabei ficando um pouco relutante. E aí a reserva acabando, eu não conseguia faturar como eu gostaria. E eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa aí para fazer renda. Não está sendo suficiente, minha reserva está acabando, eu não estou faturando como eu gostaria. Ele falou, Luiz, por que que você não faz o teste, cara? Pega um carro para você vender aí, eu vou te ajudando. E até hoje ele me ajuda, né? Meu mentor aí de carros. E eu comprei a minha primeira moto. Tá no Instagram, depois você segue lá, @VHLcar. Se não me falha a memória, é o primeiro post que tem no Instagram. Eu vou conferir aqui enquanto eu falo com você. De uma moto que eu peguei, uma CB300 da Honda, tá? Inclusive não é uma moto boa, é aquela que ela tem um problema no cabeçote, tá? E aí eu peguei essa moto e eu lembro até hoje. O meu lucro com essa moto foi na faixa de R$ 1.000. Se não falha a memória, ou foi 996 para ser exato, ou 996 eu tenho registrado aqui, ou 992, alguma coisa assim, em torno de R$ 1.000. Aí dessa moto eu peguei, comprei um Fiat Uno. Então tá aqui, é isso mesmo, ó. A moto 300, tá? Não sei se vai dar para ver aqui, ó. Ela aqui embaixo, ó. Essa moto aqui, ó. O Jeremias, meu cliente, tá? Que comprou essa moto. E depois eu comprei esse Fiat Uno, tá? O Fiat Uno aqui, ó. Não sei se a câmera vai pegar muito bem. Do Fiat Uno foi o Celtinha, depois um Corsa, um C4, C3 é uma bomba, eu peguei o C4, enfim. E aí fui fazendo negócio, comprando, comprando. Alguns prejuízos, alguns erros, alguns acertos, mas comecei a vender carros. E aí o que aconteceu? O negócio foi tomando uma proporção em que, resumindo aqui um pouco, eu comecei a faturar mais com carros do que com consultoria, com mentoria, por exemplo. Aí eu falei, meu, a conta não tá fechando. E eu não queria realmente fazer isso. Mas a necessidade falou também, né? Um pouco de oportunidade, né? Eu tava com dinheiro parado até então, eu não tava tão precisando assim, tá? Mas a reserva tava acabando, igual eu falei para você. E eu precisava fazer alguma coisa. E eu não queria relutando, relutando. Eu falei, meu, o negócio tá tomando uma proporção tão grande que eu vou ter que focar. E aí, resumindo um pouco a história, estamos agora em junho de 2025, enquanto eu gravo esse vídeo, que eu tomei uma decisão e falei, meu, não dá. Não dá para mim depender só da área financeira, da consultoria financeira. A grande maioria das pessoas não querem pagar o que vale o serviço de um consultor financeiro. Por quê? Para você conseguir ganhar dinheiro suficiente, um razoável, né, basicamente, você precisa acessar pessoas que têm mais dinheiro. E não é fácil acessar o público alta renda. Pessoas que ganham, tá? Não estou falando de renda, mas que ganham acima de 10, 15 mil. Ganhar até ganha, mas além de ganhar, tem que ter o quê? Uma reserva financeira. É um dinheiro para investir, por exemplo. E o que você consegue ganhar mais dinheiro é com quem tem dinheiro, com o público investidor, que tem acima de R$ 500.000. Aí que começa a ficar legal a brincadeira, que você cobra um percentual e você ganha um pouco mais. Só que para acessar esse público é mais difícil, por quê? Ainda mais no Brasil, que a cultura é de falar sobre dinheiro, de revelar patrimônio, as pessoas têm muito receio. Não é igual nos Estados Unidos e Europa que as pessoas comentam sobre o quanto ganham, sobre patrimônio. É totalmente diferente.
Então você precisa ter uma confiança, às vezes por indicação, enfim, não é fácil. E vai muito de posicionamento. É uma série de fatores, ainda mais falando de Instagram. Eu já fiz várias mentorias, tá? Com mentores, para conseguir melhorar o posicionamento na internet, né? E confesso que alguns teve resultado, outros muito pouco, outros praticamente nada. Eu já investi muito dinheiro. Quando eu falo muito, pelo menos aí, né? Pode ser muito para alguns ou poucos para outros, mas pelo menos uns 10 mil, de 10 a 12 mil reais com mentorias para essa área, né, de redes sociais, Instagram, montar produto, etc, posicionamento. Mas, meu, não acontecia. E eu sou um cara consistente, eu sou um cara persistente, tá? Não desisto fácil, ou não desisto nunca. Na verdade, eu não desisti, mas apenas eu creio que temporariamente pode ser que eu mude depois. Mas eu falei, meu, não tá dando e eu vou para um outro caminho. Mas eu sou um cara persistente. Persistente e consistente naquilo que eu faço. Você pode, quem me acompanha sabe, eu tô sempre ali postando, fazendo. Mas não estava entrando dinheiro no bolso. Ou seja, quantidade de seguidores não paga a conta. Não estava pagando as minhas contas, não estava sendo o suficiente. E aí eu comecei com os carros, falei, meu, não dá. As pessoas querem comprar um carro, mas se eu falar para ela investir, ela não vai investir. Ela não quer saber de colocar o dinheiro, pelo menos no Tesouro Direto, no CDB, por exemplo, ali em ações, não, ela não quer isso. Ela quer o carro. E aí, quer saber de uma coisa? Se o dinheiro está vindo disso, tá vindo dessa fonte, é para essa fonte que eu vou. E aí, hoje, o meu posicionamento é: Luiz, você abandonou a educação financeira, os investimentos? Não. Mas eu coloquei uma régua e aqui está um compromisso público que eu faço. Hoje, eu só atendo consultoria de investimentos, pessoas com patrimônio líquido em investimentos acima de 1 milhão de reais. Luiz, eu tenho 999. Pode ser uma exceção. Eu tenho 500 mil, só se você estiver muito comprometido. Mas menos que isso, menos que 500 mil, ou de preferência 1 milhão, abaixo de 1 milhão vai ser exceção. Para mim realmente pegar você como cliente para fazer consultoria. Porque a conclusão que eu cheguei é, quando a pessoa ela tem menos que isso, o investimento, na maioria das vezes, não é prioridade para ela. Ela começa a investir, ela aplica, ela depois para. Não é aquela pessoa que todo mês está ali, ó, religiosamente tirando dinheiro e aportando, aportando, investindo. Ah, surgiu a oportunidade de comprar um terreno. O povo adora terreno. Vou entrar nessa questão do imóvel também. Hoje, inclusive, que eu estou gravando esse vídeo, eu vendi o meu primeiro imóvel, tá? Como intermediador de imóveis. Vou falar um pouco sobre isso também. Então, essa mesma pessoa que comprou, vou pensar se eu falo aqui, eu não tenho que falar. Vocês vão ficar sabendo depois. O meu irmão. Então, eu vendi um imóvel, né, de uma cliente para o meu irmão. E ele não quer saber de investimento. Deve ter seu dinheiro aplicado, talvez, no CDB ali. E outras pessoas também, eu usei o exemplo do meu irmão, que foi para ele que eu vendi o imóvel, né? Mas a maioria das pessoas não querem saber. Eu já fui com um amigo meu, né, o Vini Loteamentos também, um abraço para ele aqui também, um grande parceiro, gente boníssima demais, lá no loteamento dele. E eu falei, meu, as pessoas gostam de terra, o brasileiro é apaixonado por carro e por casa, é incrível. Porque as pessoas querem ter. Não querem ser. Eu já fiz um vídeo aqui, até um anúncio, talvez você tenha visto, em que se você chegar no almoço de domingo, né, amanhã, enquanto eu vou gravar esse vídeo aqui, você vai ver depois, vai ser domingo. Não sei quando você vai ver esse vídeo, na segunda, na terça, na quarta, de dia, de noite, de madrugada, não importa. Mas se você chegar numa roda de amigos com a sua família e falar, gente, eu tenho, por exemplo, 30 mil reais em ações, em fundos imobiliários. Nossa, que legal, eu estou muito feliz. As pessoas vão olhar para sua cara e falar o quê? Ações, fundos imobiliários, tesouro direto, criptomoedas. Isso não soa legal, não é atrativo, não é atraente para nossa cultura. Ninguém dá valor. Agora, chega você. Você pode chegar com um golzinho, velho, um Celta, ó, o carro do fulano. Ah, sei lá, eu tenho aqui um Fiat Uno aqui, por exemplo, 2016, um Fiat Idea. Ou hoje, por exemplo, eu dirigi uma Porsche, meu primeiro carro importado. Então, estou misturando, fazendo uma salada só. Depois você vai ver esse vídeo também, né, que eu vendo carros, como eu disse para você. Meu primeiro carro importado, meu, um carro que custa 308 mil de tabela, né? Tá sendo anunciado ali por 290 mil, se eu não me engano. Então, se eu chego com uma Porsche aqui no meu bairro, nossa, o Luiz venceu na vida, ele é o cara mais top do mundo. Mas eu posso estar de Porsche, ou posso estar com Honda Civic, um Corolla, é, um HB20, sei lá, e devendo, como eu conheço um monte de gente devendo, com parcela atrasada do carro, aluguel atrasado, devendo agiota, correndo risco de vida para ele e para sua família. E parece que ele venceu porque as pessoas olham o patrimônio. Então, resumindo, o brasileiro é apaixonado por carro e por casa. Eu falei, então, já que é isso, já que eu estou perdendo dinheiro, oportunidade com isso, eu vou vender.
carro e vou vender casa. Então hoje eu vendi o meu primeiro imóvel e já vendi, graças a Deus, muitos carros. Carros meus que eu comprei para revender e carros de pessoas que querem vender os seus carros. Ou seja, você quer vender o seu carro, o que que eu faço? Eu anuncio o carro para você, arrumo um comprador para você, dou o que você quer na sua mão, o que você quer em dinheiro, e eu pego o restante de comissão. Como um corretor de imóveis, por exemplo, né? Anuncia a casa da pessoa, arruma um comprador, vende e pega a sua comissão. Hoje eu faço isso com veículos, intermediação e também intermediação de imóvel. Porque as pessoas querem mais isso. A sua casa e o seu carro. Então, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou partir para isso. Então, o meu posicionamento hoje é tudo isso para contar isso, Luiz. Eu vou me posicionar a partir de agora no Instagram, principalmente, e no YouTube aqui. Eu vou continuar falando de investimentos? Sim, mais aqui no YouTube. No Instagram, talvez menos, porque eu quero deixar conteúdo aqui de qualidade registrado para longo prazo no YouTube. Mas no Instagram, eu vou misturar um pouco agora. Vou falar mais de carros, casas também, e de vez em quando sobre investimentos também. Mas eu vou usar o meu Instagram agora como minha vitrine para falar do meu trabalho, que eu vou focar mais em carros e imóveis, por exemplo. Eu tenho um ecossistema hoje, eu estou revelando para você. Eu vendo carro, eu também vendo seguro. Então a pessoa compra o carro comigo, já sai segurada. Ah, a pessoa, eu consigo também ter acesso a empréstimo, a refinanciamento, a financiar o carro para você. Luiz, eu quero comprar um carro. Eu consigo vender um carro para você. Luiz, eu quero vender meu carro. Eu vendo o carro para você. Eu quero fazer um seguro. Consigo fazer para você. Eu quero refinanciar o meu carro. Continuar com ele e pegar o dinheiro. Eu consigo fazer isso para você. Luiz, eu quero comprar o carro de fulano. Eu quero trocar de financiamento. Enfim, várias formas no nicho de carros eu consigo fazer para você, imóveis também, tá? Então hoje eu vou usar meu Instagram, eu tenho o Instagram pessoal, o meu Luiz Flauzino Vitória, que é o mesmo desse canal aqui do YouTube, tá? Tenho de carros VHL Car e de imóveis VHL.imóveis. Eu vou deixar o Instagram deles todos aqui embaixo. Tem o grupo do WhatsApp onde eu posto os carros, os meus carros, dos meus clientes, dos meus parceiros, para você comprar, você cliente final. Ou, Luiz, eu sou revendedor. Eu quero ter uma renda também. Também tenho carros de repasse. Depois eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora, é isso que eu vou focar, porque a oportunidade está aí. E, naturalmente, vai aparecer clientes milionários, clientes com perfil que eu gostaria, sempre gostei de trabalhar no início, clientes com patrimônio acima de R$ 1 milhão, que aí você consegue, às vezes, ter um pouco menos clientes, mas consegue ter mais qualidade, né? E também cobrar mais e ganhar um pouco mais. Quando eu tiver mais seguidores ou tiver uma base, né, maior, talvez eu volte a falar um pouco mais sobre educação financeira voltada para endividados, organização financeira. Mas eu quero ter menos trabalho, menos esforço e mais resultado. Uma coisa que eu aprendi, uma dica vai ficar para vocês, várias coisas que eu já falei. Foque em vender para quem tem dinheiro. Luiz, você vai abandonar os pobres? Você tem algo contra os pobres? Não, eu já fui pobre também. Mas, Luiz, você é milionário, você é isso, você é aquilo. Pobreza tem a ver com improdutividade, com mentalidade, tá? E o pobre, ele tem uma dificuldade. Ele quer comprar as coisas, às vezes, o mais barato, quer comprar um carro de 10 mil, por exemplo, como às vezes eu vendo. Um carro completo por 10 mil. E vai comprar, o carro tem um detalhezinho para fazer, não compra. O que tem de pobre orgulhoso nesse mundo, eu vou falar para você, é complicado. A mentalidade de pobre é terrível. Você deve odiar a pobreza, amaldiçoar a pobreza, que isso não é de Deus. Ah, vai misturar Deus agora? Estou falando sério para você. Jesus disse que os pobres sempre terão no mundo e nós devemos ajudar os pobres. Mas você viver nessa condição, aceitar, tendo condição de mudar, isso é uma coisa que você deve abominar. Odeia a pobreza porque é terrível. Você viver sempre naquela pindaíba, sempre querendo ali viver no limite. Não. Deus nos fez para viver uma vida de abundância. E eu odeio a pobreza. Eu repugno a pobreza. Porque Deus nos fez para ser abundante. Eu tenho sonhos, tenho projetos e vou realizar. Estou pagando o preço para isso. E não posso me condicionar a viver uma vida miserável. Você não pode aceitar. Você tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você, na verdade. Você deve viver isso. Certo? Eu acho que eu falei tudo que eu gostaria de falar aqui. Eu já deveria ter falado faz tempo. Então hoje foi um marco. Para mim, está sendo um marco que eu consegui vender o meu primeiro imóvel. Hoje eu andei no primeiro carro importado que eu mesmo peguei para anunciar. Eu já anuncio carros importados: Lamborghini, Ferrari, Porsche, Land Rover, Audi, enfim, carros importados que eu faço intermediação. Mas hoje eu tive o prazer de andar em uma Porsche, por exemplo, e eu senti que o que é o poder, o que o dinheiro ele pode dar acesso para você. É uma ferramenta, é uma máquina, é só mais um carro. Mas se tem a Porsche e tem o Celta, desculpa você que quer andar no Celta, fique com o seu Celta.
Eu quero a Porsche, eu quero o meu Mustang, que é o carro dos meus sonhos, eu vou realizar isso. Entende? Eu quero o melhor dessa terra. De forma honesta, de forma transparente, sem passar ninguém para trás, como eu sempre fiz. Vou fazer, vou conquistar o meu espaço e você também. Tudo no seu tempo, sem pressa, mas já deu, chega. Então, às vezes é necessário assumir um novo posicionamento. Enfim, isso gera um certo desconforto. Por quê? Outra coisa também que eu ia falar, ainda bem que eu lembrei agora. Às vezes você fingir uma coisa que você não é. Como assim? Que querendo ou não, a aparência conta muito. Eu poderia hoje estar numa casa melhor, num carro melhor, para mostrar aparentemente que eu sou rico ou que eu tenho mais poder aquisitivo, porque as pessoas compram isso. O que tem de gente com carro alugado, casa alugada, importado para impressionar é absurdo. Só que isso vende. Eu não consigo ser assim. É lógico que eu quero ter um carro importado, um carro melhor, uma casa melhor. Só que eu não vou me endividar, eu não vou enganar as pessoas, mostrar uma coisa que eu não sou só para atrair e tentar forçar uma coisa que eu não sou. Então, por muito tempo também eu fui tentando mostrar como eu posso dizer, talvez uma aparência de pessoa, como eu posso dizer, mais bem-sucedida, tal, me conectar mais com esse público de classe mais alta e não funcionou. Entende? Estou abrindo meu coração para você, literalmente, estou tendo coragem de falar isso daqui para você. Eu falava, meu, por que, querendo ou não, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui para você entender um contexto, tá? Eu quero atender um cliente milionário. Um cliente milionário, 99% deles, ou posso falar 100%, não tem, ele não lava a louça todo dia. Ele não limpa a casa. Ele não lava o carro dele. Quem faz isso? Funcionários dele, pessoas que ele paga. Então, se eu quero atingir um cliente milionário e eu postar eu lavando meu carro, eu limpando a casa, não vai conectar com ele, entende? Eu preciso postar coisas que conectam com o meu público ideal. Se eu falo com um empresário, por exemplo, eu preciso postar coisas que conversem com esse empresário e ele fala, não, esse cara sabe o que eu tô passando. Esse cara sabe o que eu preciso. Entende? Tem pessoas que conseguem fazer isso, eu já tentei fazer isso. E talvez futuramente eu mude alguma coisa do que eu falar aqui, mas já tentei. E decidi, falei, não, agora não dá. Eu vou abrir mão e vou por um outro caminho, que eu também consigo fazer dinheiro. Abrindo mão de algo que eu gosto, como eu posso dizer? Eu vou falar de graça aqui no YouTube, vou continuar fazendo conteúdo de educação financeira de investimento, mas falando de renda, eu vou pagar, vou dar o que as pessoas querem. Eu aprendi isso. Nem todo mundo quer o que precisa, ela quer o que ela quer realmente. Ah, você precisa de educação financeira, de investimento, de sair das dívidas, mas você não quer. Eu quero um empréstimo, Luiz. Como no banco, quando eu comecei a trabalhar no banco, eu ficava pé da vida com meu pai, falava, pai, mas como é que pode? A pessoa vai pagar 3 vezes mais de juros, 2 vezes mais, um juros absurdo, um juros lascado. Meu pai falava, filho, se você não fizer um empréstimo para ela, ela vai fazer com outra pessoa ali. Isso me corroía. Entende? Então, quer comprar um carro? Você está precisando de economizar, de fazer uma reserva. As pessoas não querem ouvir. Eu falava, a pessoa ficava chateada comigo, ia lá e comprava com outro. Então, eu perdi a oportunidade. Então, eu vou falar para você a vida que eu quero, a vida que eu estou vivendo, a vida que eu vou viver. Se você quiser vir junto comigo nessa, tá tudo bem. Se não quiser, tá tudo bem também. Mas, se eu falo para você investir, por exemplo, para você fazer uma reserva financeira, e você não quer, e você quer comprar um carro, opa, então eu não vou perder o dinheiro que você tem aí. Eu não vou perder a oportunidade, eu vou vender um carro para você. Se você quiser contratar o meu serviço para educação financeira, para investimentos, eu estou aqui. Mas como dificilmente a grande maioria vai querer, eu vou dar o que elas querem, o que que as pessoas querem. Querem ostentar, querem ser. Então, já que elas vão comprar de outras pessoas, que comprem de mim. E eu vou ajudá-las, querendo ou não, a realizar o que elas querem, e eu vou prosperar com isso, entende? Eu demorei um pouco para entender isso. Então agora eu vou entregar o que as pessoas querem. Não que eu gostaria de fazer isso, eu gosto de carros, meu. Quem não gosta de carro? Hoje não é só uma questão de luxo e necessidade. Eu quero ter um carro esportivo, vou ter um carro esportivo, curtir. Enfim, eu quero fazer drift. Mas tudo na sua fase, no seu momento. Vou entregar o que as pessoas querem. Se você quiser comigo aprender a sair das dívidas, organizar sua vida financeira, você vai aprender aqui. De forma gratuita, aleatória, ok? Se quiser o meu serviço, não vou insistir mais. Quer pagar X? Beleza, vida que segue. Por muito tempo até eu dava desconto
em alguns produtos meus, em algumas consultoria, mentoria, para tentar forçar, mas a pessoa não quer. Desculpa, você não quer, tá tudo bem. O carro, a pessoa vem até mim, porque é um desejo dela, porque criou um padrão, tem que ter carro, tem que ter casa. Então as pessoas vêm até mim, mesmo sem poder, tá toda lascada, nome sujo. A pessoa ainda tem fé, entre aspas, vou conseguir financiar. Ela tem a cara de pau ainda, vai que passa, vou tentar. Tá toda ferrada, não consegue pagar a parcela, mas ela quer porque quer. Já que vai fazer com outro, tá bom, compra comigo. Eu financio para você, ofereço o carro para você, ofereço a casa para você. E aí, quando cair a ficha, você quiser contratar uma consultoria financeira, quando você tiver muito dinheiro e na sua visão que você precisa disso, você vai lá e contrata uma consultoria comigo ou com alguém da minha equipe. Certo? E aí, voltando um pouco ao que eu falei, eu às vezes tentava, para tentar me conectar com esse público, me comunicar de forma diferente, é necessário sim, mas, meu, não me sentia livre ou um pouco eu mesmo. Então hoje eu vou ser quem eu sou, então que eu estivesse fingindo, né? Mas tentando me aproximar mais desse público, alinhar minha comunicação, a comunicação do público que eu gostaria de atingir. Mas hoje eu não vou ter muito, como eu posso dizer, filtro. Eu vou sim ser intencional e específico naquilo que eu quero fazer, mas agora eu vou ter muito mais liberdade. Por quê? Eu não dependo mais, né? Não que eu dependesse antes, mas antes eu me obriguei a ter essa dependência. Vê se você entende. Eu me forcei a me posicionar para depender dessa comunicação para atingir esse público, para ver se eu conseguia ter a rentabilidade que eu gostaria, ter os clientes que eu gostaria, mas não consegui ter a quantidade que eu gostaria. Consegui pouco resultado, poucos clientes. Então, consegui hoje, vendendo os carros, fazendo o que eu faço hoje, pagar no mínimo meu custo de vida. Então, não tem essa dependência. Então, hoje eu vou falar de forma muito mais aberta para quem quer realmente comprar o seu carro, comprar sua casa e de investimentos na medida do possível, tá tudo bem. Então, vou ter mais liberdade. Lógico, vou ser intencional. Vou usar meu Instagram, meu YouTube para vender meus carros, vender as casas, imóveis, seguro, enfim, tudo de produtos que eu tenho no meu ecossistema para conseguir colocar o pão dentro de casa e realizar meus objetivos, meus sonhos, os meus e da minha família, da minha esposa, da nossa filha e ajudar pessoas também. Certo? Então agora você vai ver uma nova fase no meu Instagram, principalmente, que eu falava mais de investimento e educação financeira lá, agora eu vou falar mais de carro no YouTube também. O que que eu vou falar mais? Como eu já falei aqui, espiritualidade, finanças vai continuar no YouTube, carros, imóveis, seguros, financiamento, enfim, tudo que envolve mais essa questão. É uma nova fase, é um novo momento na minha vida. Então, seja muito bem-vindo ao novo, seja muito bem-vindo a essa minha nova fase, a esse novo marco da minha história profissional, principalmente, né, e um pouco pessoal também. Eu quero que você deixe agora aqui nos comentários o que que você achou desse meu novo posicionamento, o que que você aprendeu, enfim, o que 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 conselho você me daria também para essa nova fase? O que que você achou de tudo isso? Comenta aqui para mim, é muito importante que você deixe o seu comentário e convido você que ainda não me segue a me seguir nas redes sociais, no Instagram pessoal, no Instagram de carros, né? Pessoal, arroba Luiz Flauzino Victoria, de carros, arroba VHLcar, né? E de imóveis, arroba VHL.imóveis. Perfeito? Outra coisa que eu ia falar, então siga aqui as redes sociais, curta esse vídeo, dê o seu joinha para que o YouTube leve esse conteúdo para mais pessoas também. E a partir de agora, então, nós teremos um novo Luiz, um novo posicionamento, agora com muito mais liberdade, muito mais autêntico, né? E livre, tirando esse peso das costas até então, para ser o que eu sou. Tá certo, gente? E eu quero que você acompanhe comigo a minha jornada, a minha trajetória rumo à liberdade financeira total, né? Eu tenho hoje de forma parcial. A jornada de empreendedorismo, também empreendendo fora do CLT, com 2 anos e 4 meses fora do CLT. Não é fácil, é desafiador. Tanta coisa, tanto perrengue. Tem muita coisa ainda que eu vou falar para você nos próximos dias, mas provavelmente nos próximos meses e próximos anos, do que já aconteceu comigo empreendendo. Desafios financeiros e profissionais aqui terríveis. Momentos que já pensei em desistir várias vezes. Gente, tanta coisa que hoje eu não posso contar ainda, não dá para contar, mas que você nem imagina que eu já passei, né? Até mesmo ameaças, questões financeiras que, para mim, que trabalho na área financeira como consultor financeiro, eu nunca imaginei passar. Desafiador mesmo. Não dá para contar ainda, mas eu confesso, eu convido você a se inscrever aqui no meu canal e acompanhar, porque eu sempre falei a verdade, sempre vou falar.
E eu sou um brasileiro como você, que nasceu em família pobre. Eu nasci em São Bernardo do Campo, próximo a Diadema, morei ali próximo à divisa de Diadema, até os meus 99, até os meus 7 anos. Vim para Itaquaquecetuba, cidade na qual eu moro, hoje, enquanto estou gravando esse vídeo, mas talvez depois você não esteja mais aqui. E foi aqui que, graças a Deus, a minha vida deu uma virada gigantesca. Que se eu tivesse onde eu estava, eu tenho certeza que talvez não, eu não estaria onde eu estou e como eu estou, porque o ambiente não era bom para o meu crescimento, meu desenvolvimento espiritual, emocional, financeiro, conjugal, enfim, várias áreas. Então, sou muito grato a Deus por ter permitido que meus pais saíssem de lá e me trouxessem para cá, e hoje eu sou quem eu sou, graças a isso. Então, de família pobre, humilde, fui o primeiro da minha família a fazer faculdade, do CLT. Que eu saiba de empreendedor mesmo, acho que eu sou o único empreendedor, né? Acho que tem uma prima minha que empreende também, mas tem poucos empreendedores da minha família, né, que fazem renda, que faz acontecer, faz dinheiro, né, que não trabalha registrado ali. CLT faz. Eu sou muito grato a tudo que eu aprendi no CLT, só trabalhei em 2 empregos CLT, nas lojas Marisa, meu primeiro emprego, e depois no Banco Itaú. Depois disso eu saí porque eu entendi que se eu quiser prosperar de verdade, ter liberdade financeira, de tempo e geográfica, para os outros eu não vou conseguir, você não vai conseguir, não existe. Um ou outro você pode até conseguir. Liberdade financeira no trabalho CLT? É possível. Um trabalho que pague exponencial ganhos que você consiga ali escalar, né, de forma proporcional ao que você entrega, né, ou escalando com a sua equipe, por exemplo. Caso contrário, você não consegue ter a liberdade financeira. De tempo, então, esquece. Você está preso no trabalho. Hoje eu faço a minha agenda. Eu entro a hora que eu quiser, saio a hora que eu quiser, posso ir o que quiser, fazer o que quiser, brincar com a minha filha, posso levar ela na escola, trazer ela na escola, posso viajar a hora que eu quiser, porque eu consigo ter uma rotina flexível. É lógico, o negócio depende praticamente 100% de mim. Mas eu tenho fontes de renda e estou trabalhando para que ele não dependa de mim. E eu consiga ter cada vez mais liberdade. Mas hoje, liberdade de tempo, consigo ter. Geográfica, né? Eu consigo atender clientes ali de forma remota em qualquer lugar do Brasil. Com educação financeira e investimentos, isso era mais, acontecia mais. Hoje eu tenho um pouco menos porque carro é um negócio físico, né? Vender carro, vender imóvel. Mas eu já vendi carro para outro estado. Cliente de outro estado vendeu o carro aqui e foi enviado o carro para lá, por exemplo. Mas eu tenho mais liberdade. E aos poucos eu vou criando meu ecossistema, alimentando meu ecossistema para que eu consiga ter mais liberdade de tempo, financeira e geográfica também. Tá bom? Então, acho que agora eu consigo tocar, falar o que eu viver, enfim, tudo que eu vou viver daqui em diante para você. Para você não, para mim. Até fico sem palavras porque foi muito espontâneo esse vídeo, não tinha um roteiro. Pensei em fazer um roteiro, mas eu tirei um peso das costas, de verdade. E agora eu posso falar com liberdade, ser livre. Não que eu não fosse antes, mas algo me incomodava, sabe? Hoje eu não tenho mais esse incômodo e vou falar abertamente ali. Então, você que já foi meu cliente, principalmente de investimento, de educação financeira, seja bem-vindo ao meu novo posicionamento. Então, para me atender você hoje, dificilmente eu atenderei, porque conforme eu disse, investimentos eu vou lidar só com quem tem acima de R$ 1 milhão, ou estiver disposto a pagar o preço que eu coloco no meu produto para educação financeira, por exemplo, ou organização financeira e dívidas. Caso contrário, meu foco hoje vai ser em carros, em veículos e imóveis principalmente. Certo? Então é isso. Deus te abençoe. Tenha uma vida de vitória. Que você seja abençoado, abençoada. Até o tutano. Nos vemos nos próximos vídeos. Abraço. Fui.